Pessoal, dando continuidade às nossas aulas, eu vou continuar os exemplos de limites no infinito, ok? Aqui eu vou pegar uma situação que é essa daqui, ó. Imagina que vocês tenham lá o limite de 2x menos 5 sobre x mais 8 quando x tende ao infinito. Vejam que o x está tendendo ao infinito nesse caso. Qual é o procedimento para resolver esse tipo de questão? Nesse caso aqui, nós temos que olhar para o denominador. Olha o grau, olha o monômio aqui no caso, o x, e eu tenho o x aqui em cima. Nesse caso, você vai olhar o x do denominador. Sempre você vai olhar o monômio, perdão, o monômio do denominador. Tá vendo esse monômiozinho aqui? Nesse caso aqui, a minha variável que eu tenho aqui, ó, ela é somente x. Mesmo que isso aqui tivesse escrito 3x, isso aqui tivesse escrito 5x, o que você vai fazer? Você vai dividir o numerador e o denominador pelo monômio de maior grau. No caso aqui vai ser x. Se aqui tivesse, por exemplo, x à quinta, você ia dividir tanto o numerador quanto o denominador por x à quinta. Mas cuidado, cuidado quando você tiver raiz, que aí você tem que envolver módulo, ok? Nesse caso, o que eu vou fazer então? Eu vou dividir, para resolver isso daqui, ó, eu vou escrever sempre a notação limite, viu? Tomem cuidado com isso. Vou colocar minha razão aqui. E aí eu vou dividir o numerador e o denominador pelo maior grau do denominador. No caso, eu vou escrever aqui, ó, 2x mais 5, tudo isso aqui sobre x. E vou escrever x mais 8 sobre x, com x tendendo ao infinito. Entenderam? Agora, álgebra. O que você vai fazer? Como eu tenho uma fração aqui, você vai me perguntar por que você fez isso? Para eu manter a proporcionalidade da fração. Entendeu? Eu tenho uma fração aqui, eu tenho uma razão. Então, na verdade, quando eu estou dividindo tudo por x, é equivalente a eu estar multiplicando todo mundo por 1 sobre x. Quando eu fizer isso, eu vou escrever aqui agora, ó, limite quando x tendendo ao infinito, ok? E aí eu vou dividir 2x dividido por x, eu vou obter 2 mais 5 sobre x. E aqui, da mesma forma, ó, eu vou dividir o x por x, eu vou obter 1 mais 8 sobre x. Ok, aí nós temos aquelas propriedades. O limite da razão é a razão dos limites. O limite da soma é a soma dos limites. Fazendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, é equivalente se eu estivesse passando o limite com x tendendo ao infinito nessa razão aqui. E nessa razão aqui, porque o limite de 2 com x tendendo ao infinito é 2. E o limite de 1 com x tendendo ao infinito é 1. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Beleza? E aí, feito isso, eu vou escrever aqui em termos de notação que, na verdade, isso aqui é uma variável. E o infinito é uma representação de algo extremamente grande. Ele não é um valor numérico, então eu não posso substituir aqui. Mas eu vou colocar aqui só a título de representação para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Ó. Eu vou substituir, ok? A ideia aqui, ó, só em termos de símbolo. O que vai acontecer? Vai acontecer aqui, ó. 5 dividido por algo extremamente grande tende a zero. E 8 dividido por algo extremamente grande também tende a zero. Então, o resultado disso aqui, ó, vai ser 2 sobre 1, que é igual a 2. Significa o quê? Significa que quando essa função aqui quando x tender ao infinito, essa função tende a 2. Quando tender ao mais infinito. Entendeu? Então, aqui, naquela ideia de assíntota, eu teria uma assíntota horizontal aqui, certo? Bom, vamos fazer outros exemplos aqui. Agora, nós temos na letra B aqui, vejam, eu tenho o limite com x tendendo ao infinito de 2x ao cubo menos 3x mais 5 sobre 4x à quinta menos 2, certo? O que nós vamos olhar? Ó? Nós vamos olhar aqui para o x à quinta, ó. Veja bem, ó. O grau do meu monômiozinho aqui, ó, eu tenho esse monômiozinho aqui. Esse grau aqui, ó, dele é 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo maior grau do denominador, tanto o numerador quanto o denominador. Então, aí como é que nós vamos escrever? Ó? Vai ficar assim, ó, limite com x tendendo ao infinito, certo? Aí vai ficar aqui, ó, 2x ao cubo menos 3x mais 5 sobre x à quinta. E aqui vou colocar o denominador, 4x menos 2 dividido por x à quinta. Certo? E aí, eu vou dividir termo a termo. Quando eu dividir isso termo a termo, eu vou obter o quê? Ó? Vou obter limite com x tendendo ao infinito, certo? E aí nós vamos ter isso aqui, ó.
x à quinta, esse x à quinta, ó, álgebra. Eu vou escrever 2x à terceira, vou fazer bem passo a passo, dividido por x à quinta, menos 3x dividido por x à quinta, mais 5 dividido por x à quinta, e no denominador eu vou ter 4x à quinta dividido por x à quinta, menos 2 dividido por x à quinta. Ok? Aqui, ó, x à quinta é a mesma coisa que x ao cubo vezes x ao quadrado. Lembra disso aqui de potência? Então, eu vou fazer as simplificações aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou simplificar esse x ao cubo com esse x à quinta, vai sobrar x ao quadrado. Vou simplificar esse com x à quarta, com x à quinta, vai sobrar x à quarta. Aqui eu vou simplificar x à quinta com x à quinta, vai dar o próprio 4 e ali eu vou manter. Então, o que eu vou obter? Vou obter limite com x tendendo a infinito. E aqui eu vou obter, ó, 2x a terceira, x ao quadrado, né? No caso, 2x ao quadrado, menos 3x à quarta, mais 5x à quinta, tudo isso dividido por 4 menos 2x à quinta. Entenderam? Agora, eu tenho um teorema que eu disse lá atrás, está nos slides, que diz o seguinte, que toda vez, eu vou até colocar aqui, ó, o que está escrito lá nos slides? Tem um teorema que diz o seguinte, toda vez que o limite de 1 sobre x elevado a n, com x tendendo a infinito, desde que esse n aqui seja um número, ele não pode ser um número negativo, lembra disso? Toda vez que eu tiver isso, o resultado disso tende a zero, porque o x tende a infinito, não importa o valor desse n aqui, entendeu? Ele vai sempre tender o quê? Vai tender a zero esse resultado. Então, é por isso que eu sei que vai me dar zero. Agora, o que eu faço? Eu vou aqui, daquela maneira intuitiva, eu paro de escrever limite, vou colocar aqui, ó, só a título de... Vou colocar aqui, ó, infinito ao quadrado, menos 3 vezes infinito elevado à quarta, né? Elevado à quarta, mais 5 dividido por infinito elevado à quinta, mais 4 menos 2 dividido por infinito à quinta. Ressaltando, pessoal, isso aqui é só uma representação para ficar mais fácil, só para ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. Aqui, 2 dividido por algo extremamente grande tende a zero, e aqui tende a zero. Aqui também tende a zero. Então, como resultado, nós vamos obter 0 dividido por 4, que é zero. Ou seja, o limite dessa função aqui, ó, quando x tende a infinito, tende a zero. Ou seja, eu vou ter uma assíntota horizontal, né, na medida que no próprio eixo x, que é o y igual a zero. Entenderam? É isso. Bom, esses são os dois casos que eu reservei para vocês aqui. Qualquer dúvida, vocês vão tirando, vocês vão me questionando, tá? Agora, eu vou falar para vocês sobre limites fundamentais. E aí eu vou trazer aqui 3 proposições, que é o seguinte, ó. O que vem a ser esse limite fundamental? Aqui, ó, eu não vou abrir o GeoGebra aqui para vocês, mas depois, na hora que você tiver curiosidade, você digita lá, por exemplo, no GeoGebra, sendo x sobre x. Isso daqui, nós estudamos lá no capítulo 2 do livro, do nosso livro-texto. Isso aqui vai convergir para 1. Isso aqui tende a 1. Depois você vai no GeoGebra e você digita isso aqui lá, ó, só essa parte aqui, ó, a função seno de... No caso, coloca x lá, né? Aí vai fazer o quê? Você vai ver que vai ter um formato, vai gerar uma curva, algo tipo isso daqui, ó. Vai ser o gráfico dessa curva. E aqui, ó, ele vai estar indefinido aqui, bolinha aberta, só que aqui nas proximidades de 1. Se você calcular os limites laterais, quanto à esquerda quanto à direita, ele vai convergir isso aqui para 1. Então isso aqui é um limite fundamental, que eu chamo de limite fundamental. Eu sei que esse resultado aqui é 1. Tem uma forma geométrica de demonstrar isso, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, que eu sei que muitas pessoas têm dificuldades na questão trigonométrica e ia precisar de muita trigonometria. A segunda proposição é aqui, ó. Toda vez que você vê esse padrão aqui, ó, limite de 1 mais 1 sobre u, tudo isso elevado a u, quando u tender, esse u aqui no nosso caso aqui é uma variável, tá bom? Quando ele tender tanto a mais ou a menos infinito, sempre isso aqui vai dar um número e, onde e é aquele número irracional neperiano.
cujo valor é aproximadamente 2,7182, por aí vai, 3 pontinhos, tá? Que ele é irracional. Então, essa é a segunda proposição. Então, ou seja, na prática, eu aceito que toda vez que eu tiver uma função nesse padrão, o limite dessa função, quando u tender a zero, é 1. Toda vez que eu tiver uma função nesse padrão, o limite dessa função, quando u tender a mais ou a menos infinito, é e. E toda vez que eu tiver uma função nesse padrão, ó, que é a elevado a u menos 1 sobre u, onde o u é a variável, o u tende a zero, e esse a é uma constante maior que zero e diferente de 1. O resultado disso vai dar sempre ln, ou seja, o que é ln? Logaritmo de base e do próprio valor a. Então, tipo assim, aceitem essas três proposições que isso aqui é uma verdade nesse momento, ok? Então, eu vou fazer um exemplo. O que é o objetivo? O objetivo aqui, ó, eu quero calcular qual que é o limite de seno de 5x sobre x quando x tende a zero. Isso aqui é um limite fundamental. Por que ele é um limite fundamental? Porque ele no caso, ele me lembra essa proposição 1 aqui. Entenderam? Como ele me lembra essa proposição 1, o que eu vou fazer? Eu vou tentar transformar isso daqui, e essa função, nesta proposição aqui, ó, nessa funçãozinha aqui, porque eu sei que isso vale 1 e vejo o que vai acontecer. Então, como que nós vamos fazer isso? Para fazer isso, nós vamos usar tem vários jeitos de fazer. Quando você for assistir outros vídeos, tem pessoas que vão falar assim, pega esse 5x que está aqui, ó, que é o meu arco, e divida todo mundo por esse 5x. É um jeito de fazer, entendeu? Um outro jeito de fazer é você tentar fazer o quê? A mudança de variável. Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer de duas maneiras distintas, você escolhe qual que é que você prefere. Então, eu vou tentar transformar essa função nessa daqui. Então, eu vou fazer uma mudança de variável. O que eu vou fazer, então? Eu vou chamar de esse 5x que está aqui, ó, eu vou chamar ele de u. É o que eu vou tentar fazer. Então, olha só. Então, eu vou escrever aqui, ó. Primeiro, fazendo a mudança de variável. É o que eu vou tentar fazer. E aí, quando eu vou fazer essa mudança de variável, eu vou chamar de u o 5x. E agora, como eu estou chamando isso aqui de u de 5x, 5x de u, eu tenho que converter esse x para a variável u. Então, o que eu vou fazer? Para converter esse x em variável u, eu vou isolar, então eu vou escrever isso aqui, ó. Isso implica, então, se eu isolar esse x aqui, eu vou obter que x é igual a 1 dividido por 5. Então, vejam bem que interessante, ó. Então, eu vou reescrever aqui, eu vou colocar o segundo passo, vou dar um espaço aqui, porque eu vou precisar de fazer mais uma coisinha. Então, olha lá, ó, o limite de seno de 5x sobre x quando x tende a zero é equivalente a escrever limite de seno, agora eu vou mudar aqui, ó, para a variável u, porque eu chamei o 5x de u, certo? Sobre, e aí o x aqui, ó, eu vou substituir por u sobre 5. Entenderam? Só que aí o que está acontecendo? Eu tenho que fazer agora, ó, esse x ele tende a zero. Eu tenho que fazer entender o u tende para quanto. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver que como o x ele é um número muito pequeno, muito próximo de zero, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou substituir aqui, ó, olha lá, ó. Se o x tende a zero, então o meu u vai tender a 5, tende a 5 vezes zero. Ou seja, o meu u tende a zero também. Então, eu vou substituir aqui, ó, o u por zero. Entenderam? Agora, o que eu faço? Para mim chegar naquele padrão da proposição 1, que é esse daqui, ó, eu vou fazer fração de fração. Eu tenho uma fração aqui sobre uma outra fração. Eu vou copiar a primeira fração, que aqui é equivalente como se fosse sobre 1, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Olha lá, ó. Então, o que nós vamos obter? Ó? O limite de seno da variável u, certo? Que multiplica o 5 vezes u, com u tendendo a zero, certo? Só que aí, ó, esse 5 aqui, eu posso tirar porque isso aqui é uma constante. Eu sei que o limite de uma constante vezes uma função, eu posso... É a mesma coisa que a constante, isso aqui é uma propriedade limite, que é a constante vezes
o limite da função. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Vou tirar a constante para fora e vou escrever limite de seno de u sobre u com u tendendo a zero. Isso daqui, ó, é um limite fundamental. Eu sei que isso daqui vale 1. Então, o meu resultado vai ser 5 vezes 1, que é igual a 5. Entenderam? Então, qual é o limite dessa função? O limite de seno de 5x sobre x quando x tende a zero é 5. Entenderam? Bom, é isso. Eu vou fazer um outro exemplo, então, para ajudar, que no caso é esse daí, ó. Eu tenho o limite de seno de 7x sobre seno de 6x com x tendendo a zero. Bom, a minha ideia é usar o mesmo raciocínio, só que eu tenho um problema. Qual é o problema que eu tenho? Eu não tenho sobre x para mim entrar naquele mesmo caso do limite fundamental, que eu tenho padrão. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer algum tipo de alteração aqui. Então o que é a primeira coisa que eu vou fazer? No caso, eu vou fazer aqui assim, ó, uma maneira que você pode utilizar isso é escrever isso aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou dividir todo mundo por x, porque por causa da ideia de proporcionalidade. Então eu vou escrever aqui, ó, seno de 7x sobre x dividido por seno de 6x sobre x com x tendendo a zero. Porque, como eu dividi tanto o numerador quanto o denominador por x, ela mantém proporcional. Tanto é que se eu fizer não vou fazer isso, obviamente não volto para o mesmo lugar. Se você fizesse fração de fração, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, você cancelaria os x, entendeu? Então elas são equivalentes. Essa função é equivalente a essa função na perspectiva algébrica. Entenderam? Então é o que eu vou fazer. Agora eu vou fazer a análise separado para cada uma das duas. Eu vou fazer essa análise aqui e vou fazer essa análise aqui. Só que aí, Leandro, eu posso fazer o que você fez na letra A? Pode, você pode fazer para cada um. Você chamaria uma de U, a outra de V, por exemplo, para ficar distintas, e você fazia e você desenvolve. Eu vou usar, na verdade, um outro artifício agora para que vocês entendam, uma outra maneira de pensar. Eu poderia ter usado isso lá na questão anterior, que é fazer o seguinte, ó. Aqui não está escrito 7x aqui e aqui não está escrito 6x aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso, normalmente, o limite da razão. Vou copiar aqui ó, o seno de 7x sobre x e o seno de 6x sobre x. Elas são funções distintas, tá bom? Eu vou vir aqui agora e vou multiplicar todo mundo por 7. Você não pode multiplicar o arco. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou multiplicar por 7 no numerador e no denominador. E aqui embaixo, eu vou multiplicar por 6, tanto no numerador quanto no denominador. Certo? Porque aí eu mantenho a ideia de proporcionalidade. Agora, vocês entendem que esse 7x e esse 7x aqui ó, é equivalente ao meu u, e esse 6x e esse 6x aqui é equivalente a um v. Então eu vou fazer aqui, ó, só para vocês entenderem, eu vou escrever aqui, ó, fazendo a mudança de variável. Vou fazer a mudança de variável. O que vai acontecer quando eu fizer a mudança de variável? Eu vou chamar essa primeira aqui, ó, vou considerar que cada um, ó, eu sei que o limite de uma razão é a razão dos limites, né? Então, eu vou fazer para cada um desses limites aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Se o u eu chamar de 7x, o que vai acontecer? Eu vou substituir tudo lá por 7x. Por u, tá vendo? Tanto aqui quanto aqui. O que vai acontecer? Isso implica, então, se o u for 7x e o x tende a zero, então isso vai implicar que o meu u vai tender a zero. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Primeiro, o u é o 7x. Se o x tende a zero, então o meu u vai tender a 7 vezes zero. Ou seja, isso implica que o meu u tende a zero também. Vou fazer a mesma situação para o outro. Ó. Se, vamos chamar de v, para não misturar, né? O 6x. Então, o que vai acontecer? Se o x tende a zero, só que esse x é o x da outra função aqui. Então,
o V vai ser a mesma coisa que 6 vezes 0. Ou seja, o meu V tende a 0. Entenderam? Então, eu vou substituir tudo isso aqui na função. Isso aqui, vou substituir tudo isso na função, entendeu? Vou escrever aqui, ó. Então, esse aqui é um passo 1. Passo 2. Substituindo, nós vamos obter o quê? Limite de 7 vezes seno de U sobre U, quando U tende a 0, sobre o limite de 6 seno de V sobre V, quando V tende a 0. Lembra? Opa, perdão, gente. Lembra que o limite da razão é a razão dos limites? Então, eu tenho isso daqui, ó. Só que esse 7 aqui é uma constante, esse 6 é uma constante. Eu vou tirar para fora eles, vou escrever isso aqui, ó. 7 vezes limite de seno de U sobre U, quando U tende a 0. E 6 vezes limite de seno de V sobre V, quando V tende a 0. Ok? Nós sabemos que isso aqui é um limite fundamental e o resultado disso é 1. Isso é um limite fundamental e o resultado disso é 1. Então, logo, o resultado é 7 sobre 6. Entenderam? Viram que não é difícil? Não é difícil, né? De desenvolver isso daí. Agora, eu vou fazer um segundo limite fundamental, que é, vou colocar aqui para recapitular, ó, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho que o limite de 1 mais 1 sobre U elevado a U sempre vai ser igual a E. Essa é a minha proposição. Ou seja, sempre é o número neperiano, que dá 2,71 aproximadamente. Ok? Então, esse aqui é meu limite fundamental. Então, eu tenho isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tentar chegar nesse resultado aqui, ó, nesse formato aqui, nesse exercício. Se eu sei, então, que o limite fundamental... Olha lá, ó, eu vou copiar o limite fundamental aqui, ó. Limite de 1 mais 1 sobre U elevado a U, com U tendendo ao infinito, ou mais infinito ou menos infinito. Eu coloquei mais infinito porque aqui está mais infinito. Ó. O que você vai fazer, gente? Você vai fazer... A ideia é você fazer uma mudança de variável igual você fez no exercício anterior. Como que você faz essa mudança de variável? Ó, eu vou chamar esse 1 sobre U de 10 sobre X e vou substituir aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. O que é o meu primeiro passo? Fazendo a mudança de variável. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. 10 sobre x equivale a 1 sobre u. Entenderam? Só que agora eu tenho que alterar. Se eu mudei no lugar de 10 sobre x, então eu vou colocar aqui, ó. Se no lugar de 10 sobre x, entendam, ó, limite de 1 mais, você fez essa alteração aqui, ó, escreveu 1 sobre u, é o que está escrito ali. O que eu tenho que fazer agora? Esse x aqui tem que virar u e esse x tem que virar u. Então, como é que você vai fazer esse x aqui se tornar u? Aqui, ó, minha relação de equivalência aqui, ó. Então, isso implica, se eu multiplicar cruzado aqui e isolar o x, ó, isso implica que x é igual a lá, x vezes 1 vai dar x. 10 vezes u vai dar 10u. Então, x vale 10u. Vocês entenderam? Ou eu posso escrever diferente, que o u vale isso, x vale 10u. Vamos deixar assim. Então, no lugar do x aqui, eu vou escrever 10u. Entenderam? Só que agora lá, ó, se o x tende ao infinito, então o u vai... Então, eu vou substituir aqui, ó. Vai acontecer só para ficar claro, ó. Eu vou obter isso aqui, ó. Infinito é igual a 10u. Concorda comigo? Que implica que o u é igual a infinito dividido por 10. Ou seja, o u tende ao infinito. Porque se você substituir aqui por infinito, 10 dividido por infinito vai dar infinito. Então, o u tende ao infinito. Tá lá. Se o x tende ao infinito, então o u tem que tender ao infinito também. Beleza. Então, eu vou escrever aqui, ó. O u tende ao infinito. Agora, o segundo passo é fazer o quê?
Você vai escrever aquilo ali, ó. Limite de 1 mais 10 sobre x elevado a x, com x tendendo a infinito, é equivalente a escrever limite de 1 mais 1 sobre u elevado a 10u, com u tendendo ao infinito. Tudo bem? Eu sei uma regra que é potência de potência. Qual que é a regra de potência de potência? Então, lá nas regras de potência, ó, vou escrever aqui, ó. Eu sei que da regra de potência nós temos isso aqui, ó. A elevado a m elevado a n. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que a m vezes n. Que às vezes é conveniente escrever a elevado a n, tudo isso elevado a m, tá vendo? Porque isso aqui é um produto, isso aqui é uma regra de potência. Eu vou usar essa regra de potência aqui, ó. Tá vendo que eu tenho 10 vezes u? Isso aqui está muito próximo disso daqui, ó, a não ser pelo aquele 10. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever assim, ó. O limite de 1 mais 1 sobre u, tudo isso aqui elevado a u, com u tendendo ao infinito, isso aqui tudo elevado a 10, utilizando essa ideia de regra de potência. Só que eu sei que o limite de uma potência é a potência do limite. Então eu posso reescrever isso aqui, ó, como sendo, ó, vou colocar tudo isso aqui elevado a 10 e vou colocar aqui dentro o limite de 1 mais 1 sobre u elevado a u, com u tendendo ao infinito. Entenderam? E aí, ó, isso daqui, ó, é o limite fundamental que a gente buscava. E a gente sabe que isso aqui vale e. Isso aqui, ó, vale e. Então, logo, o resultado da nossa conta vai ser o quê? E elevado a 10. Esse é o nosso resultado. Entenderam? E isso é a ideia de limite fundamental. Tudo bem? Vou colocar um terceiro aqui, que eu não coloquei na folha, mas só para título de curiosidade. Digamos que você tivesse a terceira proposição, que é o limite disso aqui, ó. Limite quando x tende a zero de 3 elevado a x menos 1 sobre x. Se você substituir o limite aqui, vai dar 0 sobre 0 aqui indeterminado, viu, gente? Os três casos são casos de indeterminação. O que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Nesse caso, eu sei, pelaquela proposição, que o resultado disso vai ser ln de 3, porque é ln de A. No caso 3 aqui é o próprio A que eu tenho, então o resultado é ln de 3. Existem umas certas considerações aqui, mas eu vou manter só isso por enquanto, que é assim. Eu preciso que você entenda principalmente esse caso e o caso de cima, porque quando eu for trabalhar com derivado, algumas derivadas eu tenho que demonstrar elas utilizando essa ideia de limite fundamental. Ok, gente? Então, beleza. Espero que você estude bastante, reveja esses exemplos, tá? E para vocês conseguirem desenvolver bem. E até o próximo vídeo.